Hoje eu estou com a blusa de frio, marrom, tenho a pele clara, cabelos compridos, estou do lado esquerdo do seu monitor. Do meu lado tem a tela de projeção. Hoje nós vamos ver as atividades 9 e 10 do 7º ano. Vamos lá! Atividade 9, teatro de rua. Como o próprio nome diz, é um teatro que ocorre na rua. É uma representação fora dos espaços do edifício, né? Rua mesmo, rua, praça, locais públicos. Características desse tipo de teatro. Os textos são curtos, porque geralmente são assistidos por pessoas que estão transitando. Então as pessoas às vezes não têm muito tempo para parar para assistir meia hora de peça. E peças são rápidas, 10 minutos, 15 minutos, tá? Então são textos bem mais curtos que os originais. E eles utilizam poucos cenários, né? Porque imagine o profissional ficar carregando o cenário para lá e para cá. Então aqui a gente tem uma foto de uma apresentação de rua em que o cenário é uma caixinha, parece uma casinha, e o artista está ali dentro, encenando. Fácil de serem compreendidos pela plateia, que passa ali, por isso que o texto é pequeno. E os artistas podem improvisar mais, podem inventar falas ali na hora, alguma ação, que às vezes o público acaba tentando intervir na história, eles têm que lidar com isso. Usam muito o recurso de máscaras, de pintura no rosto, que é a maquiagem. Podem utilizar bonecos, fantoches, marionetes, como os que a gente está vendo aqui na imagem. Também podem utilizar música. Alguns desses artistas podem ser músicos também, tá bom? Tudo isso para poder chamar a atenção dos espectadores. Um grande exemplo de teatro que acontecia nas ruas é o circo. O circo teve origem lá na Idade Média, bem antigamente, quando os artistas de teatro se apresentavam em trupes, que eram pequenos grupos de artistas que viajavam de cidade em cidade, grupos itinerantes. E era derivado de um gênero de teatro chamado comédia dell'arte. Era um grupo que fazia peças engraçadas, em que tinham personagens como, por exemplo, o Polichinelo, a Colombina, Pierrot, Arlequim. Então, esse grupo de artistas é que derivou o nosso circo de hoje. Hoje o teatro itinerante não é feito mais em carroças. A gente pode encontrar, por exemplo, como esse grupo aqui, que é o teatro feito em uma Kombi. A Kombi é o espaço cênico deles. Ele vira um cenário, olha que interessante. Então, essa equipe viaja por aí apresentando o showzinho de teatro deles. O circo, como é tradicionalmente conhecido por nós, ele é uma companhia itinerante, grande, que faz um grande espetáculo, que vai envolver outros artistas além dos atores. Então, o circo envolve trapezistas, ilusionistas, que são os mágicos, né? Os contorcionistas, os palhaços, e viajam ainda de cidade em cidade, fazendo esses espetáculos e apresentados debaixo de uma grande lona. Um grupo teatral que é semelhante àquele pessoal do circo, ou seja, que utilizam alguns personagens do circo, é o grupo Parlapatões. Eles possuem um espaço de apresentação próprio, mas também fazem apresentações na rua. Então, o grupo de teatro Parlapatões utiliza também essa modalidade em suas apresentações. Aqui a gente vê as fotos de umas apresentações. Essas apresentações são engraçadas, são de humor, e para isso eles usam umas roupas engraçadinhas, nariz de palhaço, perucas, então eles parecem palhaços, né? Característica do circo. Esse grupo, ele começou em 1991 em São Paulo, e aqui está o espaço onde eles dão aula, ensinam essa técnica deles, desenvolvem as peças e fazem as apresentações também. É o tipo de comédia que eles fazem, eles envolvem habilidades do circo, do teatro de rua. Os temas que eles usam nas encenações são de aspectos relacionados ao social, ao político, então eles fazem muitas críticas, mas tudo com humor, tá? Tudo é piada. Isso caracteriza por ser um centro de treinamento, de circo e de ensaio de teatro.
Então, eles também ensinam técnicas do circo aqui dentro. Questão 3. Os parlapatões usam o artifício do circo, como eu falei. Qual dos personagens do circo é semelhante aos personagens presentes na figura 1 que está aí no seu caderno de atividades? Vamos marcar X? A figura é lá dos parlapatões, não é isso? Então, qual desses aqui? É esse trapezista, essa trapezista? É o mágico, o palhaço ou o domador de animais, treinador de animais? Com certeza é o palhaço, letra C, muito bem. Agora nós vamos para a atividade 10. Vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar dos grandes gênios da pintura. Alguns. Eu trouxe para vocês o Leonardo da Vinci e o Michelangelo. São grandes pintores que contribuíram para a evolução das artes visuais. Eles eram grandes pintores e escultores. O que significa? Que eles desenvolveram técnicas para aprimorar a representação da figura humana, dos ambientes, técnicas de luz e sombra, técnicas com materiais de pinturas específicos, por exemplo, a tinta a óleo. Isso tudo aqui que eles desenvolveram, até hoje são utilizados. Leonardo da Vinci, por exemplo, foi um pintor, arquiteto, engenheiro, cientista, escultor do período do Renascimento italiano. Ele fez essa pintura aqui, a famosa Mona Lisa. Ele fez muitos estudos referentes à anatomia humana, que ajudou bastante na representação perfeita do ser humano. Então, a pintura deles, no caso do Leonardo, era muito perfeita. O desenho era muito perfeito. Ah, parece uma veia pulsando aqui. Ele desenhava. Ele era perfeccionista. Inventou várias máquinas voadoras e de guerra. O cara era cientista. Um dos maiores gênios mesmo que nós tivemos. O Michelangelo Buonarroti foi um pintor, arquiteto, engenheiro. E olha aqui a pintura que ele fez. O famoso quadro A Criação de Adão, que fica no teto da Capela Sistina. Essa imagem é muito conhecida. Então, lá na Itália, onde tem essa igreja que tem essa pintura, nós conseguimos ver que existe a perfeição da anatomia humana. Independente se a figura está nua ou não, para eles isso não importa. O que importa é fazer exatamente cada dobrinha do corpo humano, cada textura que o ser humano apresenta. É possível a gente dar mais valor às técnicas artísticas quando a gente vê uma obra dessa. Ah, mas eu vou ter que pintar assim? Perfeccionismo? Não. A não ser que você queira estudar arte numa faculdade, numa escola de belas artes, numa escola de pintura, de escultura. Aí você vai aprender essas técnicas. Então, Michelangelo, por exemplo, ele pintou isso aqui quando tinha 37 anos. Olha quanto tempo ele precisou desenvolver as habilidades dele para chegar nesse nível, né? E onde que fica esse tal de Vaticano, gente? Aqui nós temos o mapa da Itália. Em algum lugar aqui está essa Capela Sistina, porque a Capela Sistina fica no Vaticano, né? Onde que fica esse Vaticano? Ah, tá, fica aqui, né? Então, aqui nessa região da Itália, nós temos o Vaticano. O Vaticano é a cidade onde mora o Papa, que é o maior líder da Igreja Católica, né? Então, aqui dentro está a Capela Sistina. Aqui dentro, hein? Olha ela lá. Então, aqui está o mapa, visto de cima, né? Aqui fica a Capela Sistina, onde está essa bolinha aí. Aí dentro da igreja tem esse monte de pintura. Caramba! Você pensou que era um quadro, né? Não. É um conjunto de pinturas que esse artista fez. E aqui no meio, em algum lugar, tem aquele quadro enorme. Olha onde fica. Não é quadro, é uma pintura feita no teto. O cara estava lá de cabeça para baixo pintando. Pois é, estava. E agora vamos ver uma releitura sobre essas temáticas apresentadas. A releitura é uma obra baseada em outras já existentes,
tá? Então, quando você olha aqui para Mônica Lisa, você identifica que quadro famoso? O quadro da Mona Lisa. Mas é a Mona Lisa? Não, é a Mônica, que é a personagem do quadrinista Maurício de Souza. Então, o que vem a ser uma releitura? É você ver a obra original, modificar algumas coisas e fazer do seu jeito. Então, tá bom? Então, as obras dos artistas renascentistas foram muito utilizadas como base para fazer releituras. Olha a outra aqui, ó. O Maurício de Souza pegou aquele quadro da criação de Adão e fez essa releitura. Aqui é o Cebolinha, ali é o Maurício de Souza e toda a sua turminha. Olha que legal. A criação do Cebolinha, até mudou o nome, né? E é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.